Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio é patrocinado pela Oficina do Livro. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reatravessar. Hoje trazemos um tema bem diferente e bem interessante. Vamos falar de dentição, vamos falar de saúde oral, mas de um ponto de vista integrativo e mais holístico. Vocês já tinham imaginado que quando falamos de dentes podemos estar a falar de muito mais? Vamos explorar todos estes temas, mas antes de mais agradecer ao nosso patrocinador deste episódio, a editora Oficina do Livro, por nos ter trazido aqui esta convidada tão interessante que eu vou passar a apresentar, a doutora Iola Figueiredo. Olá! Olá, bom dia, Rita. Bom dia! Como estás, Iola? Muito bom ter-te aqui no podcast e falar deste tema que é a primeira vez que temos aqui, não é? Saúde, a nossa saúde oral, que vais até também explorar um bocadinho o teu livro, passando também já agora a mostrar o livro que tem um tema super interessante, Pela Boca Nasce a Saúde. Vamos já explorar aqui isto, como é que a nossa saúde pode realmente começar pela forma como nós, não é, tratamos os nossos dentes. Mas antes de mais, saber um bocadinho de ti, da tua história, como é que tu vens aqui parar a este lugar de quem já reatravessou muitas vezes, quem já mudou de país, quem já explorou a sua profissão de uma forma diferente. Tu és assim uma aventureira, uma curiosa. Conta-nos um bocadinho da tua história. Olá, Rita, olá a todos. Muito obrigada por estar aqui. É um prazer enorme. Acompanho o teu trabalho, o qual gosto imenso. Portanto, para mim é muito gratificante também poder contribuir de alguma forma com o teu trabalho também. Então, reatravessar é um tema que também faz parte do meu percurso. Eu nasci em Angola e vim morar para Portugal com 5 anos, com 4 a fazer 5, e então tem sido também uma trajetória de aventuras e de alguma forma de reatravessar, não é? De muitas mudanças e reatravessar, Muitas não é? mudanças, Claro, só muitas mudar de mudanças. país tão pequena já é... Eu nasci com um problema cardíaco, portanto, em pequenina tive que ser operada ao coração e tive que ir para a França. Portanto, eu morava em Angola e fiquei 67 dias sozinha em França. Os meus pais tiveram que me enviar para fazer esse tratamento. Então, depois regressei a Angola e depois de regressar a Angola, passado praticamente um ano, vim viver para Portugal. Então, tem sido assim algumas passagens. Desde muito cedo que viajo e adoro viagens, adoro viajar. Acho que é sempre uma forma de conseguirmos agregar mais conhecimento, não é? De outras culturas e pronto, e depois disso comecei a estudar sempre a área da saúde, sempre me interessou, também por ter sido uma criança com algumas questões de saúde, não é? Então a saúde faz parte da minha vida. Os dentes aparecem aqui porque eu gostava muito da área das artes também, e eu acho que um dentista, antes de ser dentista, é um artista. Uau, que giro! É um artista porque nós, através da medicina dentária, trazemos também beleza, não é? E eu acho que temos que ser sensíveis. Claro que a estética depende de vários pontos de vista, mas, a meu ver, o belo pode ser conseguido através de uma dentição espetacular, não é? Claro, Portanto, claro. a dentição faz parte, compõe o boneco, como se costuma dizer. Claro, Portanto, é claro um que grande sim. passaporte. O facto da saúde oral em Portugal ainda ser um tema que eu acho que há necessidade de trazer aqui alguma literacia a nível de saúde oral. Então, daí eu ter decidido escrever este livro, e a Oficina do Livro apoiou, não é? Que eu também fiquei muito, muito feliz por poder avançar com este meu projeto. E este livro que traz
é o tema da saúde oral desde a grávida até ao idoso. Portanto, com este livro nós conseguimos passar por várias gerações, portanto a importância da grávida ter esta preocupação com a saúde oral, porque na realidade é uma altura muito sensível, não é? A gravidez, e infelizmente ainda existe o mito de fazerem a pergunta: mas a gravidez estraga os dentes, estraga os malte dos dentes? Sim, não fazia ideia que havia essa pergunta. Há esse mito, há muita É um gente mito. que acha que a gravidez estraga os dentes, e eu muitas vezes digo: então vamos pensar, vamos ser mães ou vamos ter dentes? Claro. Não é? Portanto, deixa-me só ir um bocadinho atrás. Portanto, antes de mais, o que tu nos trazes com o livro e com o teu próprio trabalho, porque tu exerces, não é, medicina dentária, portanto és uma dentista normal, o que tu trazes é uma abordagem um pouco mais holística, não é? Mais abrangente. Exatamente. Sobre a nossa dentição, não é? Quer nas fases de vida que tu agora vais falar um bocadinho, mas quer também encarar um pouco, enfim, a nossa saúde oral como algo que não é só isso. Não, a nossa saúde oral é mesmo pela boca que nasce a saúde, portanto é através da saúde oral que nós conseguimos chegar a tantos outros sítios do corpo, não é? Existem várias patologias que muitas vezes não se entende a causa raiz, e muitas vezes a causa raiz está mesmo nos dentes. Como por exemplo, dá-me um exemplo de algumas coisas dessas. Por exemplo, imagina, eu consigo perceber uma paciente que está a entrar num quadro de osteoporose, osteopenia, por exemplo, através dos dentes, através do osso maxilar, eu consigo perceber que poderíamos ter que sugerir alguma suplementação e alguns exames muito específicos para essa pessoa melhorar um pouco o estado de saúde. Por exemplo, eu hoje em dia eu faço reabilitação oral, portanto dentro da medicina dentária faço praticamente todas as áreas, portanto sou pós-graduada, fiz mestrado, licenciatura, mestrado, pós-graduações, portanto desde que me formei em 2002, todos os anos faço no mínimo uma formação, e o que faz com que eu consiga também ter esta abordagem mais holística e integrativa, como frisaste, portanto, que é uma avaliação muito centrada no paciente. Quando o meu paciente entra pela porta, eu costumo dizer, às vezes na altura do telefone que faz a marcação da consulta, eu consigo inicio logo uma avaliação do paciente, não é? Tanto quer através da PNL, que a linguagem do corpo, o corpo fala, mas também depois desta avaliação muito centrada no paciente, onde faço uma história de vida, uma boa anamnese, peço análises clínicas do paciente, peço raio-x, ortopantomografia, TAC, tudo isso muito direitinho para ter depois um bom diagnóstico e conseguir conduzir o meu paciente a um resultado que seja bom, não é? Porque ultimamente, por exemplo, a nível de implantologia, existem muitas rejeições e por vezes não se percebe de onde é que vem a rejeição, mas essa rejeição pode vir de uma baixa de vitamina D, pode vir de uma patologia que não está, de uma doença autoimune que não está desvendada, portanto pode vir aqui de várias questões. Tu consegues entender mais acerca do corpo, não é? Quando se faz essa abordagem mais holística. Sim, eu tenho, por exemplo, o caso de uma paciente que tinha uma periodontite, portanto uma doença a nível da gengiva e do osso ao redor dos dentes, portanto tinha uma periodontite e não melhorava, portanto o quadro ia-se agravando, essa paciente tinha o que nós chamamos SIBO, portanto havia ali uma proliferação bacteriana a nível do intestino. Portanto uma disbiose intestinal também pode causar uma disbiose a nível oral. Então, é preciso conseguir identificar aonde é que começa o problema. Pode ser uma disbiose oral que também vai desencadear uma disbiose intestinal Que interessante. e vice-versa. Então, é preciso de facto avaliarmos muito bem o nosso paciente, não é? Perceber o timing do paciente, porque a nível emocional, até o próprio paciente a nível emocional pode não estar preparado para fazer certas e determinadas abordagens, quer seja cirúrgicas, quer seja até de fazer um desbridamento maior da sua saúde, pode não ser o momento, e nós temos que saber respeitar isso também, é importante. Claro. Esta questão da história de vida
é extremamente importante, portanto, fazermos também uma análise muito centrada no nosso paciente e depois usar também meios mais biológicos, que é uma das coisas que eu também faço. Esta questão da remoção das amálgamas, as amálgamas, não sei se sabes o que são. Eu não sei muito bem, estes termos técnicos, Então, eu não sou assim muito versada, então se calhar fala assim mesmo como se eu e a minha audiência tivéssemos tipo 3 anos, não percebêssemos ok. nada de dentistas. Então, a amálgama é uma restauração que antigamente se fazia Uhum. com metal, em que o chamado chumbo nos Exato, sim, o dentes. chumbo é conhecido. Exatamente, portanto, esse chumbo, 40 a 50% da constituição é mercúrio. E o Hum, mercúrio é tóxico, não é? Que antigamente também havia nos termómetros que certo. foram descontinuados. Pronto. Então, o mercúrio pode causar toxicidade a nível do organismo, desde insónias, a perdas de memória, a dores de cabeça, enxaquecas, e muitas vezes as pessoas não sabem que é por isso que têm determinados sintomas e pode vir da boca, não Uau. é? O facto de nós mastigarmos, rangermos os dentes, o apertamento, o comer alimentos mais frios e mais quentes pode fazer a libertação de micropartículas de mercúrio para o organismo, que depois se vão depositar em órgãos nobres e excretores, no caso do cérebro, com mais gordura, ou Uhum. no fígado, nos rins, e isso é prejudicial à saúde. Portanto, uma das práticas que eu faço é a remoção das amálgamas por uma técnica segura, portanto, para não haver contaminação e inalação do vapor de mercúrio. E também, no início deste ano saiu uma regulamentação em que é proibida a utilização de amálgamas na União Europeia. Portanto, já saiu esse regulamento, o que é espetacular. Portanto, significa que já estamos a olhar Uhum. para uma medicina dentária mais biológica, com menos toxicidade, e isso realmente é Uhum. fantástico, Portanto, não é é? feito agora de outro material, é isso? Nós usamos resinas, existem vários tipos de resina, e a resina que eu utilizo, que é o chamado chumbo branco, ou a massinha branca que se põe nos dentes, é também sem bisfenol A. Portanto, existem várias marcas no mercado que têm também já esta visão. E é importante as pessoas saberem o que é que estão a colocar na sua boca e no seu corpo, Uhum. não é? Então, eu acho que cada vez mais há esta preocupação e tem que existir, portanto, não só esta questão dos materiais menos tóxicos, mas também a boca pode ser a chave para descodificar uma série de patologias sistémicas. Então, como é que nós vamos fazer essa abordagem? 70 a 80% dos focos interferentes estão na boca, ou seja, uma cárie pode ser um foco interferente com o resto do organismo, assim como uma amálgama, um dente chumbado, um dente do siso impactado, uma cavitação, que é uma zona do osso onde foi extraído um dente, mas que não cicatrizou bem e vai sinalizar à distância, ou seja, vai haver uma sinalização do organismo a dizer há ali uma inflamação ou há ali uma infecção e posteriormente, portanto, a pessoa ter Hum. uma patologia à distância que nem percebe de onde é que está a vir. E lá está. Por isso é que fazemos um diagnóstico bastante apertado, com vários exames, para complementar aquilo que nós estamos a antever do nosso paciente. Claro, que interessante. É mesmo uma evolução, não é, da própria ciência que para aí caminha. É interessante ter esta abertura, porque realmente, se calhar, há uns anos atrás ninguém questionava que o tal chumbo dos dentes podia ser uma É coisa nocivo. prejudicial, Sim. e se calhar hoje em dia até há muitas pessoas que ainda não ligam muito, mas que vão começarem a haver estudos, não é, que vão evoluindo e mostrando realmente que podem haver alternativas muito mais saudáveis para esse exemplo que dás e muito provavelmente até outros também, não é? Sim, eu acho que a medicina caminha mesmo para esta questão mais multidisciplinar e temos que nos apoiar uns aos outros, não é? Assim como eu vejo que o meu paciente pode não estar a ter uma dieta muito adequada porque tem um alto índice cariogénico, não é? E aqui falamos dos açúcares, dos refinados, de toda esta alimentação mais tóxica, não é? Eu encaminho para uma nutricionista. Encaminho para uma nutricionista funcional, ortomolecular, vou encaminhar para a nutricionista, mas se eu percebo que o meu paciente, de alguma forma, pode ter questões
mais do foro emocional, eu também faço o encaminhamento, por exemplo, a um psicólogo. Hoje em dia, sabes que esta questão, e nós ao início estávamos a falar aqui um bocadinho deste reatravessar e da transição de carreira, não é? Hoje em dia acontece muito as pessoas já não se identificarem tanto com o trabalho que fazem e da forma que o fazem. E na minha consulta eu recebo muitos pacientes que estão nesta fase de transição. E uma das coisas que eles procuram, inicialmente, eu percebo, esta pessoa está a fazer aqui uma caminhada diferente, porque querem tratar da boca. Os nossos dentes representam as nossas decisões. E quando a pessoa se foca e decide, eu quero fazer diferente, uma das grandes preocupações é tratar do sorriso. Sim, que interessante. Notas essa relação Noto essa relação. de fases de vida onde há mudanças ou decisões. É uma fase de vida onde a pessoa olha mais atentamente para os seus dentes. É. E interessante também consigo ver o outro lado, que é um paciente que me está a entrar num quadro de depressão, mais depressivo, ou eventualmente com um burnout. São pacientes que perdem o autocuidado, deixa de haver autocuidado, e das coisas que descrevem eu deixei de escovar os dentes, eu deixei de tomar banho, o teletrabalho e esta questão do Covid que trouxe aqui o teletrabalho e o trabalho online, veio também potenciar muito isso. As pessoas ficam em casa, não têm tanto contacto, não têm que ir ao escritório ou ao seu trabalho presencial e perdem um bocadinho o autocuidado. E eu aí, muitas vezes, acabo por ser aqui uma agente transformadora também, digo assim, então o que é que se está a passar? Os seus dentes não estão bem escovados, ou anda aqui com um descuido, ou a última vez que veio, ou a última vez não veio. Então também consigo fazer aqui alguns diagnósticos a nível emocional e chamadas de atenção. Portanto, eu chamo aqui os pequenos despertadores para haver esta consciência mais do todo, não é? Mais sistémica. Portanto, a boca, não haja dúvida, a boca mesmo sem palavras fala. Claro, é muito interessante e esse ponto de vista mais integrativo no sentido de integrarmos o corpo todo como um sistema, não é? Faz cada vez mais sentido porque não há partes isoladas do corpo, não é? As coisas estão todas ligadas, isso é muito interessante. Antigamente era tudo colocado muito em gavetas, não é? Primeiro, inicialmente tínhamos aquele médico de família que olhava para nós e via tudo, desde a unha do pé até à ponta do cabelo, depois perdeu-se um bocadinho isso porque se começou a afunilar muito, não é? Cada vez as pessoas são mais especialistas em determinada área e mesmo dentro da medicina dentária isso acontece. Hoje em dia já há colegas que só fazem cirurgia, que só fazem a parte dos aparelhos, portanto a ortodontia, há outros que só fazem as desvitalizações, então há cada vez mais esta tendência à especialização, mas eu acho muito importante haver aqui também quem olhe para o paciente e consiga ver nesta perspectiva do todo, não é? E o paciente sentir-se olhado também, sentir-se visto e acompanhado. Claro. Olha, e então estávamos agora a falar há bocadinho, cortei-te um bocadinho, mas este tema que é muito interessante e que tu trazes aqui no teu livro, que é realmente nas diferentes fases de vida, às vezes há mitos, não é, em relação às coisas, como estavas a começar, por exemplo, na gravidez. Então, fala-me um pouquinho assim dessas fases, da infância, Olha, eu digo que é um mito, porque realmente na fase da gravidez já há aqui várias situações a acontecerem, portanto há uma grande oscilação hormonal, o que faz com que se a mulher vai entrar depois num período do parto e que tem que fazer a dilatação, vai haver toda uma laxidão dos ligamentos do corpo, tal e qual como o ligamento do dente ao osso, também vai sofrer esse processo. Então há muita gengivite na grávida. Portanto, daí a recomendação da grávida fazer consultas com alguma regularidade para se perceber se há algum tipo de patologia também a nível oral. Portanto, temos essa questão da gengivite da grávida que pode ocorrer, mas depois também temos a tendência a comer mais doces, as grávidas comem mais vezes ao dia se não fizerem uma boa higienização, pode haver uma maior tendência à cárie, o que não quer dizer que esteja diretamente relacionado com o facto da pessoa estar grávida. Claro, mas com o comportamento de... Exatamente, com o comportamento que está a ter naquela altura. Por exemplo, há grávidas que não conseguem escovar os dentes porque colocam a escova na boca e têm reflexo do vómito. Há grávidas que passam a gravidez inteira a vomitar. Portanto, essa acidez que vem do estômago também vai desmineralizar os dentes e provocar aqui uma porta de entrada para outras questões. Então,
há muitas grávidas que têm a diabetes estacional. Portanto, vai haver aqui a nível do sistema de todo o organismo um aumento da glicémia, não é? Portanto, se há um aumento da glicémia, também há aqui uma maior predisposição para a cárie e para a doença periodontal. Portanto, é a chamada escadinha de rabo na boca, Exato. porque andamos aqui. Exato. Portanto, ir ao dentista durante a fase da gestação é muito importante para haver um bom controle. Claro que há coisas, imagina, a pessoa está grávida e quer fazer um branqueamento. Não, pode Não é a esperar altura, uns anos, claro. depois, não vai fazer. Agora, quero fazer um implante. Claro. Não, há coisas que podem ser adiadas. Agora, há outras que se tornam básicas e necessárias. Outra questão também é o cuidado da saúde oral no recém-nascido e naquela primeira fase, quando os dentes estão a erupcionar. Porquê? Porque, efetivamente, pode haver a cárie de biberon, chamada cárie de biberon. Portanto, o facto de não se higienizar os dentes nesta primeira infância ou não ter esse cuidado e essa atenção, pode acontecer. Eu tive uma criança apareceu na minha consulta já penso que com 12 meses, não, já tinha um bocadinho mais, mas aos 12 meses tiveram que lhe extrair 4 dentes. Oh, coitado. Pronto, porquê? Porque teve cárie de biberon, passava muito tempo a mamar e a mãe não fazia a higienização. Também tinha outras questões, porque teve uma sepsis na altura do parto, a criança nasceu com questões e então isso também provocou aqui uma desbiose intestinal, que depois desenrolou noutras situações. Lá está o que estavas a falar, não é? De muitas vezes, não é? Está tudo ligado, portanto uma desbiose intestinal também se reflete na boca. Exatamente. E vice-versa, não é? Exatamente. E para as crianças, de um modo geral, tu aqui no teu livro também trazes algumas dicas. Sim, a dentição infantil completa-se por volta dos 2 anos e meio, portanto, é muito importante haver a consciência de que uma cárie num dente de leite é para tratar. Alguns pais acham, não, o dente vai cair e depois vai nascer o definitivo e está tudo bem. Não, as cáries nos dentes de leite são para tratar, porque essa cárie pode depois provocar alterações no dente definitivo, se a cárie for mais profunda. E sendo que o nervo do dente, de um dente de leite, é maior, portanto a facilidade na cárie atingir o nervo é superior de um adulto. Então, numa criança, a possibilidade de dar uma infecção, um abscesso, uma fístula é grande e é também uma porta de entrada para a criança ter o sistema imunitário mais debilitado e andar constantemente doentinha e não perceberem porquê, e às vezes tem a ver com o dente com uma cárie. Uau. Portanto, eu apanho algumas crianças com cáries já avançadas e às vezes por falta de conhecimento da parte dos pais. Portanto, esta preocupação na saúde oral, escovar os dentinhos de manhã e à noite, começarem já a introduzir o fio dentário, é muito, muito importante. Eu às vezes até sugiro a utilização da escova elétrica, porque para levar um bocadinho aqui para a brincadeira, não é? Agora até há aplicações no telemóvel e no iPad onde se consegue contabilizar os minutos e aparece uma cara feliz ou triste se fez o tempo dito necessário para fazer uma boa escovagem. E então as crianças acham interessante, acham piada e ficam ali a escovar os dentes e não têm que fazer um movimento da escovagem, portanto é só encostar ao dente e acaba por ser um bocadinho, facilitar aqui um bocadinho também os pais, porque muitas vezes a escovagem é um tema de debate em casa, então eu digo sempre criem um cantinho onde tem o copo, onde tem as coisinhas identificadas da criança, com uma pasta específica, porque eles às vezes referem que o sabor da pasta que que é muito picante ou que não gostam, então tentar fazer desse momento um momento lúdico e até brincarem. Eu às vezes sugiro, olha, a mãe escova os dentes à criança e a criança escova à mãe, fazer assim algumas brincadeiras para ser mais apelativo e a criança depois deixar escovar os dentes e depois começar a introduzir isso no seu cotidiano e nas suas rotinas e passar a ser um hábito, não é? Claro, claro. Também tens aqui outra coisa interessante no livro, que são algumas... Eu agora vi alguns aqui. Então, algumas dicas de coisas naturais que se podem usar aqui para a saúde da nossa boca,
não é? Sim, tenho aqui, estou aqui a Os ver e ia-te óleos perguntar. essenciais. Os óleos essenciais, diferentes para diferentes tipos de patologias. E eu acho Exatamente. que isso é uma coisa que é muito interessante e que eu penso que a maior parte, se calhar, dos dentistas não fala, não é? Mas é sempre bom se nós pudermos usar coisas naturais Mais em naturais. nós, não é? E os Sim, óleos essenciais também é algo que tem que se ter bastante cuidado, porque não sim, é qualquer tipo de óleo, mas eu vejo aqui coisas muito interessantes, por exemplo, para a candidíase de boca, que é uma coisa bastante comum, não é? Candidíase. sim. Nas crianças, então E tu falas aqui do óleo de coco, do óleo de sésamo, como é que se podem usar estas coisas? então, eu recomendo uma terapia logo de manhã recomendo raspar a língua, que é Uhum, baseada aqui na medicina ayurveda, tal e qual como o oil pulling, que é o bochecho com óleo de coco. O uhum, bochecho com óleo de coco o que é que vai fazer? Vai ajudar a é antibacteriano, bactericida, bacteriostático, mas também vai ajudar a hidratar as bochechas, a gengiva, e é bastante interessante. O que nós podemos fazer é temperar o óleo de coco com alguns óleos essenciais. O tea tree, ah. porque é também Então, antibacteriano. deixa-me só ir de início para eu perceber, até tenho interesse. Portanto, quando tu dizes bochechar com óleo de coco, é uma coisa que se faz de manhã? É isso? É Antes de comer ou depois do pequeno almoço? É antes de comer e depois de raspar a língua. Primeiro raspamos a língua e depois pegamos, por exemplo, numa colherzinha de sobremesa, colocamos o óleo de coco Uhum, ou o óleo de sésamo e temperamos com o óleo essencial. Pode ser de limão, pode ser, se tivermos alguma zona da uhum. gengiva que esteja magoada, pode ser copaíba, pode ser o tea tree, Quando dizes pode ser temperamos é uma uma gotinha. gota. Exatamente. E depois ficamos a bochechar entre 5 a 20 minutos. O óleo de coco é mesmo aquele óleo de coco Sim, o normal que se normal. compra, de preferência virgem, não é? Sim, Imagino que de sim, preferência biológico, que exatamente. no inverno até fica rijo. Fica rijo. Eu aí aconselho a pegar da colher e passar na água quente, ou então no inverno usar o óleo de sésamo e no verão o óleo de coco, Uhum. porque o óleo de sésamo E não depois é fica rijo. bochechar com isso. É bochechar durante 5 a 20 minutos, portanto, 5, 20 minutos a bochechar. a bochechar, que é para ajudar a hidratar e também para desinfetar a boca, é uma excelente opção Ok. natural. É um hábito diário? Não, pode ser feito, se houver alguma patologia ou numa fase inicial pode-se fazer Uhum. diariamente no espaço de 7 a 10 dias e depois fazer 1 ou 2 vezes por semana. Ok, Portanto, não isso é precisa de super ser interessante. De feito 5 a 20 minutos. entre 5 a 20 E que minutos, tipo de sim. óleos? Dá-me aqui alguns exemplos de óleos que se possam usar para diferentes patologias. Por exemplo, em questões de aftas podemos usar o tea tree, não é? Uhum, uhum. Também podemos usar o cravinho, ah, ou a copaíba e eventualmente numa questão de gengivite podemos colocar o orégano, Ok. o óleo de orégano. Estes óleos essenciais eu recomendo sempre fracionados num bocadinho de óleo de coco, porque o óleo essencial, portanto, numa essência mais pura, é bastante forte. Pois, é muito Por forte, acaso, a claro. semana passada atendi uma paciente que utiliza, em vez de utilizar o desodorizante comum, ela utiliza óleo de o óleo de canela Ok. e estava com uma queimadura porque esqueceu de diluir. Portanto, estava mesmo com uma queimadura no peito e debaixo dos braços. Portanto, deve de ser fracionado e não deve de ser colocado sem Claro, diluir. nunca se deve usar, claro. Estou a ver aqui também Exatamente, para coisas como os herpes, o óleo de onagra, não é, aplicação local, exatamente. e coisas muito comuns que são as gengivites. Então, há aqui coisas bem interessantes para Sim, e também para branquear os dentes também sugiro uma gota de óleo de limão e uma gota de tea tree na escova de dentes e depois colocamos a pasta e escovamos, também ajuda a branquear um bocadinho os dentes. uau! Bem, só Sim, dicas interessantes. exatamente. Olha, e olha, uma coisa aqui que também gostava de falar, também me interessa bastante, que é, um pouco à luz da medicina tradicional chinesa e eventualmente até de outras áreas também de saber, mas a medicina tradicional chinesa fala disso já há muito, muito tempo, que é a questão dos meridianos e as linhas que passam, não é, pelas diferentes partes do nosso corpo e que podem estar a relacionar, uma vez mais, algumas partes do corpo com outras, não é? Então a causa às vezes não é bem onde se pensa. Isso também acontece na nossa boca, verdade? Exato. Portanto, a medicina tradicional chinesa, através da medicina tradicional chinesa, nós conseguimos mapear os meridianos que passam também nos dentes. Então,
A boca também é um microssistema. Portanto, assim como a orelha, nós temos um microssistema, temos o corpo todo na orelha, não é? Portanto, é chamada auriculoterapia. No pé, nós temos a reflexologia pedal, não é? Em Uhum. que no pé nós temos todos os órgãos do corpo, na mão também. Nos dentes, os dentes também são um microssistema. Então, o Dr. Volz, que é um médico que mapeou estes órgãos e sistemas que passam pelos dentes. Ele fez um mapeamento através da eletroacupuntura e conseguimos definir, por exemplo, que os dentes da frente, nos dentes da frente temos o meridiano dos rins e da bexiga. Nos dentes caninos temos o meridiano do fígado. Nos pré-molares superiores e nos molares inferiores temos o pulmão e o intestino grosso. Nos molares superiores e pré-molares inferiores temos o estômago e base pâncreas. E na zona dos dentes do siso temos o intestino delgado e o coração. Então vamos aqui pôr uma suposição. Uma pessoa que tem palpitações, taquicardia e não percebe de onde é que vem essa questão, não tem nada de base que diga que, ok, agora de repente começou com questões cardíacas. Podemos ir avaliar os dentes do siso e perceber se há alguma questão, se há alguma cavitação, ou se fez alguma extração ali na zona do dente do siso e ficou tecido não cicatrizado, que é a chamada cavitação, isso tem que fazer algum tipo de tratamento nesta vertente Claro, mais que biológica. interessante, não é? É Ok. também uma forma de diagnóstico complementar bastante interessante, não é? Exatamente, exato. Agora falaste no siso, gerou-me aqui uma curiosidade acerca de uma coisa que não sei se é mito ou não, que se ouve muito dizer, que é que os dentes do siso estão a deixar de nascer, cada vez as gerações futuras têm menos dentes do siso por não serem necessários, isso é verdade? Não, também não é, também é um Também é mito. mito, olha. Também. O que acontece é que de facto algumas pessoas têm a genesia de alguns dentes e o que é mais comum são os dentes laterais, alguns pré-molares que a pessoa só tem os de leite e depois não tem a dentição definitiva e às vezes também os dentes do siso. Isso, contudo, não quer dizer que se esteja a desenvolver uma dentição diferente. O que se tem dito também é que nós mastigamos cada vez menos, ou seja, comida mais processada, comida mais pastosa, portanto, há também a tendência aos dentes não serem tão afiados, não é? Antigamente a alimentação omnívora era mais carnívora, não é? Precisávamos dos caninos para rasgar. Agora a alimentação está a ficar cada vez mais pastosa, então há menos necessidade dos dentes Ok. terem cúspides tão aguçadas. Mas isso, na realidade, acaba por ser características individuais, culturais, e para já eu acredito que seja um mito. Claro, não é, não é para já pelo menos comprovado. Exato. E outra coisa interessante que tu me falaste, eu nem percebi bem, mas gostava aqui de explorar, que é esta coisa dos 33 ossos. Falaste aqui dos 33 ossos que se refletem em algumas partes do corpo, achei esse tema Então, interessante. a nossa mão tem 33 ossinhos, os Uhum. nossos pés têm 33 ossinhos. Na cabeça, a nossa coluna também são 33, 34 vértebras. Na boca nós temos 32 dentes e os nossos dentes são formados por cristais de hidroxiapatite. Portanto, os nossos dentes são cristais. São cristais. São cristais de hidroxiapatite. E existe um cristal, uma pérola de hidroxiapatite também na nossa pineal. Portanto, a nível da cabeça, nós temos também 33 peças. Para quem não sabe, o que é A glândula pineal. Sim. É uma glândula que existe perto do cérebro e, portanto, que nos traz aqui também esta pérola, a pérola de hidroxiapatite. Ok, sim. então faria também os 33. Os 33 elementos, sim. E isso sim. tem algum significado, ou que tu saibas? Não, Não? É só uma curiosidade. É uma curiosidade e o 33 é considerado aqui um número, simbolicamente é um número mestre Sim. e é um número muito interessante. Ok, que interessante. Então 33 na mão, 33 no pé, na É. coluna. Exatamente. E também os 32 na boca e 33 glândula na pineal. pineal, que é mais ou menos localizado aqui na zona do centro dos olhos, não é? Exatamente, Exato. exatamente. Então, muito interessante. O corpo humano realmente é É complexo e perfeito. e perfeito, não é? Exatamente. É mesmo interessante. E o nosso esmalte é só o tecido mais duro do nosso organismo e também é por aí que eu digo muitas vezes que os nossos dentes são uma verdadeira caixinha de Pandora,
porque os nossos dentes começam-se a formar ainda na barriga da nossa mãe, portanto, reservam memórias até dessa fase da gravidez, não é? Portanto, são pequenos baús de informação. Portanto, se houver um incêndio, tu consegues identificar um corpo através dos dentes, portanto, através da dentição. Portanto, aqui os nossos dentes têm material, têm DNA, não é? Que nos vai revelar quem é que é a pessoa que ali está. Portanto, os nossos dentes revelam muito sobre nós, portanto, guardam memórias até dessa fase da gravidez. Portanto, eles começam a erupcionar até se olharmos para as fases de desenvolvimento da criança. A primeira fase, aos 2 anos e meio, que é quando termina a dentição infantil, também é uma fase que a criança começa a andar, começa a falar, começa a gatinhar. Portanto, aqui os pilares do sistema estomatognático começam-se a formar, não é? A deglutição, a sucção, a respiração, a fala, portanto, a mastigação, começa aqui a ficar tudo formado e depois, aos 6 anos, a criança entra para a escola, não é? Começa a aprender a ler, a escrever, e também é nessa fase que erupcionam os dentes definitivos, portanto começam a ter aqui mais responsabilidade, porque já são dentes que são para a vida, mas também é engraçado que coincide com aquela fase de transição do início da fase escolar, não é? Claro. Então começam a erupcionar os dentinhos da frente e os primeiros molares atrás. Depois, aos 17, 21 anos, que é quando termina a dentição, quando supostamente erupcionam os dentes do siso, também é aquela fase em que terminamos o liceu e se inicia ou a faculdade ou o trabalho. Então aqui os dentes vêm-nos trazer um bocadinho desta consciência também do corpo e esta consciência das fases da vida. Exato. Não é? Então é super interessante como é que os dentes estão sempre a comunicar. Sempre a comunicar connosco, não é? Não é por acaso que estão na boca, não é? Muito interessante. Olha, agora por último perguntar-te aqui uma coisa. Tu tens uma das profissões mais temidas. Toda a gente, ou muita gente, tem medo de ir ao dentista. O dentista ainda é associado a uma coisa que a pessoa quer evitar ir, porque traz memórias de dor, de desconforto, mesmo que não tenha sido consigo. Exatamente, que era aquilo que eu estava a dizer, das memórias que ficam nos dentes. Às vezes essas memórias até são da mãe, não é? As mães projetam no filho, eu tenho medo, imagina, as mães têm medo de ir ao dentista e estão sempre a perguntar, está-te a doer? Está-te a doer? O que também torna aqui o nosso trabalho um bocadinho mais difícil, não é? Então, uma das coisas que eu sugiro sempre é que as mães levem as criancinhas, elas vão andando por ali no consultório, vão-se integrando com a equipa e vão conhecendo as pessoas e o espaço, e é depois muito mais fácil sentarem-se na cadeira numa primeira vez que têm que ser vistas. Eu também recomendo sempre a criança, logo a partir de 1 ano, deve ser observada a boca, depois a primeira consulta assim mais interativa mesmo com a criança já é por volta dos 3 anos de idade, não é? E deve haver um bom acompanhamento para não haver esse medo e esse trauma, porque normalmente o medo e o trauma estão associados à dor. Não é? Até porque algumas pessoas tiveram mesmo momentos sofridos, não é? Sim, antigamente a medicina famosa dentária, cadeira. antigamente a medicina dentária era vista de uma forma muito mecanicista, não é? Muito mecânica. E por isso é que também cada vez mais trazemos aqui os pilares da medicina integrativa e da medicina do estilo de vida, não é? Onde há esta preocupação com o sono, há esta preocupação com a alimentação, com a suplementação, com o exercício físico, com a água, com a hidratação. Há esta preocupação toda para também não chegarmos a situações em que antigamente se chegavam, não é? Claro. Infelizmente havia pouca literacia a nível da saúde oral. Hoje em dia as pessoas já estão muito mais abertas e entendem esta necessidade da ida ao dentista, seja em 6 meses, fazerem uma consulta de rotina, eventualmente fazerem algum tipo de raio-x ou alguma análise um bocadinho mais específica, caso seja necessário, mas cada vez mais se compreende esta necessidade, porque infelizmente ainda há coisas que têm que ser feitas. Se um dente tem que ser extraído, tem, não é? E se um dente tem que ser, se tem que limpar uma cárie, tem que ser feito. E agora nós utilizamos métodos já mais interessantes, por exemplo, eu utilizo a ozonoterapia na minha consulta, portanto o ozono é um gás que é insuflado ou injetado a nível da gengiva para ajudar
também a descontaminar o ambiente Ok. oral, caso haja alguma infecção, algum abscesso, portanto é bastante interessante. A ozonoterapia pode ser utilizada a nível sistémico, mas também, e sistémico falo de retal, vaginal, autoemos, portanto podemos retirar sangue, ozonizar e voltar a colocar. Uhum. Portanto, há aqui várias versões, há o ozono auricular também. E para além do ozono, eu utilizo também na minha prática clínica o PRF, que é fibrina rica em plaquetas, fazemos uma colheita de sangue, centrifugamos numa centrífuga e depois esse sangue é devolvido ao paciente, mas num outro formato, ou seja, faço uma extração e depois coloco o PRF para ajudar a cicatrizar e a regenerar a zona. Portanto, há aqui algumas, eu chamaria um upgrade na medicina mais tradicional, Claro. sendo que é daí que vem toda a base e toda a estrutura, não é? E depois, claro, cada um vai adaptando também àquilo que lhe faz mais sentido e à medicina mais atualizada, que eu acho que Exato. isto faz parte também de todo o crescimento dentro da área médica. Ok, olha que bom saber das evoluções que acontecem nestas áreas Sim, e que bom saber que até também realmente a medicina dentária já tem uma visão mais holística e mais abrangente do ser complexo e íntegro que somos, não é? Então, obrigada por teres trazido esta, esta visão maior também desta parte tão importante do nosso corpo. Foi muito bom conhecer tudo isto. Obrigada, Iola. obrigada eu. Dizer também então que podem encontrar quem tem interesse ou quer realmente melhorar a saúde através da boca, podem encontrar o livro da Iola à venda em qualquer livraria, agora a partir de maio, em qualquer livraria ou pela internet, e um livro da Oficina do Livro. Obrigada, Iola, até à próxima. Obrigada eu, Rita, foi um prazer. Obrigada por terem estado aí a abrir a mente para novas formas de ver o nosso corpo, não é? Com todo este ser enorme que nós somos. Encontramo-nos num próximo episódio. Obrigada à Oficina do Livro por patrocinar mais este episódio do podcast. Até breve com um novo convidado, uma nova história, um novo reatravessar. Este episódio foi patrocinado pela Oficina do Livro.